né, uma estética consagrada em programas de auditório, ao colocar o espectador numa posição privilegiada e mais democrática, entendeu? Na medida em que o cinema chegava a muita gente, chegava muito mais do que o auditório da Rádio Nacional, ali na Praça Mauá. Então o cinema chegava aos rincões do país, né? Então nesse sentido é mais democrático nesse sentido, chegava aos subúrbios e também ao interior do país, né? Então acaba virando uma espécie de auditório, entre aspas, onde você via e ouvia os cantores do rádio, né? Os cantores prediletos, por exemplo, estavam mais próximos, muitas vezes com o microfone, às vezes o mesmo microfone do cinema, do filme, era o mesmo microfone igual, da rádio. Então tinha essa identidade entre cinema e rádio, marcada por uma coisa que unia isso. Era enquadramento, posição, um cantor cantando diante do microfone, faz essa junção, né, do cinema com o rádio, né? O mesmo microfone, as familiares cortinas de palco, né? Apresentadores e orquestras que compunham elencos exclusivos de rádios como a Rádio Nacional ou a TV Tupi do Rio de Janeiro. Desculpem, a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Tá? Aqui tem um parênteses que eu acho interessante, assim, quem tem interesse, tem um filme que anda passando no Canal Brasil, é uma chanchada muito boa, do José Carlos Burri, chama-se Quem Roubou Meu Samba. Não sei se alguém conhece, está no Canal Brasil. Presta atenção nisso, quem tem TV, vê, localiza, vê um dia, passa com frequência. O dia que passar isso marca para ver. A abertura do Quem Roubou Meu Samba mostra a feitura, a produção de um disco. Desde o início, a gravação de um disco, a fabricação de um disco. É o cinema mostrando isso, muito reconhecendo e mostrando essa influência da indústria fonográfica, né? Aí, no caso, até o próprio cinema brasileiro celebrando isso. É um filme em torno, né? O título diz Quem Roubou Meu Samba. É muito bom o filme. Mais tarde, esse cenário do rádio dá lugar ao espaço da boate. A boate, Rio de Janeiro, a boate como uma espécie de local narrativo, natural, que naturaliza os números musicais, né? Que vai permitir essa naturalização das músicas inseridas nos filmes, né? Mas o que é interessante também é que vai trazer uma relação espectatorial interessante. Isso eu acho bacana também, que cria um nível de identidade insuspeito, né, nessa relação público e filme. Ou seja, vou explicar o que é isso. Você tem na boate, na cena de boate, você tem a presença de espectadores. São espectadores que estão vendo aquele show de boate, igual o espectador do cinema. Então é uma espécie de identidade, está todo mundo ali vendo. Tanto o espectador dentro da boate, está vendo ali o número musical, quanto o espectador do cinema, que está vendo também pelos olhos do espectador dentro da boate, está vendo aquele número musical. Então isso também é interessante, responde muito por essa questão da identificação entre cinema e audiência e público. Tá? Aí no início dos anos 30, a gente já falou de Cinédia, 36, 35, ao Carnaval, um pouco antes, 1931, tem um filme, um nome muito bom chamado Coisas Nossas, é o nome do filme, mas só que esse filme foi dirigido por um americano, chama-se Wallace Downey, era um norte-americano que vivia no Brasil a serviço da Columbia, dos discos Columbia, estava aqui trabalhando nisso, era funcionário da Columbia. Tá? Mas ele, na direção desse filme, digamos que ele dá também o tom da primeira fase da chanchada, seguindo de perto esse modelo dos musicais americanos do início do cinema sonoro, né, de Hollywood. Essa estrutura é muito simples, por exemplo, onde você tem uma trama muito tênue, uma história, em geral, uma história passada em bastidores de teatro, alguém querendo montar um show, e de repente essa história envolve um romance, envolve algum quiprocó, envolve de repente um produtor mau. A gente vai ver isso um pouco aqui no Carnaval Atlântico também, bem depois, né? Aqui já é 52, a gente está falando de 21 anos antes, né? 31. Essa tênue trama, em geral, ambientada em ambientes de
teatro e rádio vai ser interrompida por números musicais, interrompida por diversos números musicais. Duas das maiores bilheterias dessa década de 30 repetem esse esquema que eu diria inaugurado por esse filme chamado Coisas Nossas, do Wallace Downey, né? É o Alô Alô Brasil, primeiro, dele, do próprio Wallace Downey, do João de Barros e do Alberto Ribeiro, 35, e o seguinte, Alô Alô Carnaval, do Ademar Gonzaga, da Cinete. Tanto um quanto o outro, reparem bem, Alô Alô Brasil, Alô Alô Carnaval, trazem um referencial que nos remete ao rádio. Era muito comum, por exemplo, uma espécie de introdução do rádio falando Alô Alô Brasil, assim, começar uma transmissão com essa expressão. Tá? E aí está, nesse filme, por exemplo, além da questão do rádio, você tem o elenco dessa referência direta, um elenco composto pelas principais estrelas radiofônicas da época, né, no Alô Carnaval, que são as irmãs Miranda, Aurora e Carmen Miranda, Francisco Alves, Lamartine Barro, Almirante, Mário Reis, Dircinha Batista e o Bando da Lua, que depois vai acompanhar a Carmen Miranda quando ela vai fazer a sua carreira nos Estados Unidos. Numa segunda fase, então esses são os anos 30, numa segunda fase, marcada pela consolidação da Atlântida cinematográfica, foi fundada em 41, Atlântida. Então é interessante essas datas, início de década, né? Marcada pela consolidação da Atlântida, essas narrativas vão se tornar mais complexas com a introdução de novas situações dramáticas, tipos, personagens, que acabaram por liberar as narrativas desses limites impostos, tanto pelo rádio quanto pelo teatro, né? Por uma encenação marcadamente teatral ou marcadamente radiofônica. No início dos anos 40, apesar de intenções e projetos de natureza mais séria, a Atlântida, hoje identificada para sempre com a chanchada, não começou assim. Ela começou como uma produtora que tinha outra intenção. Eu vou abrir um parênteses aqui para ler para vocês, que eu acho interessante. Assim, quem não conhece, é um documento que eu acho importante, que é a ata de constituição, na ata de constituição da Atlântida, 13 de outubro de 41. Tá? Ela foi a Atlântida, empresa cinematográfica do Brasil. Os seus articuladores, os idealizadores foram Moacir Fenelon, a Alinor Azevedo, os irmãos Burle, José Carlos e Paulo Burle. Zé Carlos vai virar um diretor famoso de cinema e das chanchadas, Nelson Schultz e Arnaldo de Faria. Tá? Nos estatutos da empresa, em 41, aqui, eu vou ler, aqui é um texto, tá? Estou citando diretamente esses estatutos. Preste atenção, diz assim: na hora presente, mais do que qualquer outra instituição, as nações reúnem e exaltam os seus elementos nacionalizantes mais expressivos. Não precisaríamos aqui, numa simples explanação de nossos propósitos, realçar todos os fatores que fazem do cinema um desses fortes elementos. Lembramos, porém, que a arte completa um nível de cultura superior e constitui, com a ciência, a política e a religião, todo o patrimônio moral e intelectual de uma época, de um povo. O cinema, arte resultante de todas as artes e com maior poder dentre todas para objetivar e divulgar, adquiriu métodos próprios de expressão, fez-se arte independente e por esse grande poder de penetrar e persuadir as mais diversas multidões, tornou-se indústria de vulto universal, órgão essencial de educação coletiva. Atenção! A finalidade da Atlântida é a produção de filmes cinematográficos, documentários, noticiosos, artístico-culturais, de longa e pequena metragem, desenhos animados, dublagem de produções estrangeiras e atividades afins, implantando uma indústria e uma arte de cinema no Brasil. A isso nos propomos, levados pelo que vimos nos referindo e pelo grande ideal de levantarmos as paredes dessa grandiosa construção que será o cinema brasileiro, cujos alicerces já estão lançados no nosso meio social. É muito interessante isso.
A criação da Atlântida, empresa cinematográfica S.A., de caráter absolutamente brasileiro, é, sem dúvida, o melhor emprego de capital na atualidade e realização das mais necessárias quando o Brasil, procurando bastar-se a si próprio, vive a fase definitiva de sua emancipação econômica. A gente está falando aqui sobre o impacto, naturalmente, dos governos nacionalistas, do governo nacionalista de Getúlio Vargas, né? E aqui, por exemplo, quando a Atlântida, ela está se vendendo aqui como uma promessa de uma indústria, está falando que é o melhor emprego de capital da atualidade, ela está lançando ações, ela está lançando, colocando à venda ações que vão justificar também a empresa. Tá? Então, isso só para a gente entender, tá? Assim, esse início. Mas, aí começa, tem um filme chamado Perfeito, Moleque Tião, um drama que conta a história de Grande Hotel. É um filme semi-biográfico, tá? Ali, 43, tá? Mas esses filmes, repara, dois outros títulos, eu acho que não deixam dúvida. Um título em especial, de 1944, não deixa dúvida quanto a esse futuro imediato dessa empresa. O filme chama-se Tristezas Não Pagam Dívidas. Fala assim, 44, do José Carlos Burle e do Rui Costa. Ou seja, assim, fazendo uma caricatura. Essa história de filme sério, de filme pesado, de filme socialmente comprometido, isso não paga dívida, entendeu? Parece que determina um pouco, quase como um manifesto, em termos de título, né, do que virá a aparecer. Esse filme, Tristezas Não Pagam Dívidas, é alardeado em 1944 como o filme carnavalesco de 1944. Ou seja, é onde está o dinheiro, é onde está o retorno, é onde está, enfim, né, o sucesso. Além de introduzir as principais canções que fariam sucesso no carnaval daquele ano, colocava lado a lado Grande Otelo e Oscar nesse filme. Né? O título, ironicamente, acaba sendo emblemático, como estou dizendo aqui, dos destinos da empresa, ao redirecionar essas intenções mais ambiciosas de produção de filmes dramáticos, socialmente engajados, para as comédias musicais carnavalescas. O filme seguinte a ele, Tristezas Não Pagam Dívidas, é um filme que vai ser de Watson Macedo, chama-se Não Adianta Chorar. A mesma coisa, na mesma linha, segue isso, reforça essas intenções, né? Não apenas em seu título, como na repetição da dupla Oscarito Grande Hotel. De novo, faz sucesso, deu sucesso, está dando certo, vai repetir, vai criar o gênero, entende? Vai desenhar os contornos, né, disso que vai virar esse gênero. Watson Macedo vai ser o realizador que vai dar a forma final, eu acho, no final dessa década, 1949, ao gênero da chanchada. E o filme vai se chamar Carnaval no Fogo, 1949. É um filme que está sendo restaurado agora, a partir de uma cópia em 16mm. Esse a gente só tinha trechos dele num documentário chamado Assim Era a Atlântida, de Carlos Manga, de 1974. O que sobrou do Carnaval no Fogo, a gente viu trechos ali, vocês devem conhecer, não sei se já viram isso, que eu vou voltar a falar desse segmento, que é uma paródia de Romeu e Julieta, feitas por Grande Otelo e Oscarito, sendo que Grande Otelo é a Julieta, entendeu? E Oscarito é o Romeu, entendeu? É uma cena clássica do cinema brasileiro para sempre, é algo que, digamos, a gente celebra como sendo a quintessência, digamos, né, da chanchada, dessa questão carnavalesca, das inversões, etc. Isso está nesse filme Carnaval no Fogo, e agora a gente vai ter a oportunidade em breve de ver o filme inteiro. Prestem atenção a isso para não perder, quando isso ficar disponível. Esse filme aperfeiçoa o elenco, né, tipifica atores e personagens, introduz novos elementos narrativos, né, de outros gêneros, como o policial e o suspense. Tem uma história de policialesca, uma história de suspense, inclusive, tem briga, então, ele vai fazer isso, né?
essa história. Isso mesclado a um romance sentimental entre Eliana e o seu galã, um dos galãs da Eliana, que era Anselmo Duarte. Enfim, em meio a inúmeras piadas típicas de novo, do rádio, do teatro de revista, conhecidas, e junto com a paródia, Watson Macedo tecia uma trama de tons folhetinescos, né, e de diálogos radiofônicos recheada de romance, de perseguições, de troca de identidades, pastelão, briga, confusão. Isso é a forma final desse gênero. Tá? Mas o sucesso desse clássico instantâneo, em 49, devia-se também ao ritmo ágil de sua montagem. Isso a gente comprova pelo que sobrou, cenas de perseguição que sobraram também, que estão incluídas no Assim Era Atlântida, nessa antologia. Né? A qualidade do seu acabamento fotográfico, sob a responsabilidade de um dos maiores fotógrafos do cinema brasileiro, chamado Edgar Brasil, é o fotógrafo do Carnaval no Fogo. Repara, são equipes competentes. A gente, em geral, nessa historiografia, tende a dizer que eram produções baratas, produções rápidas. Eram sim, mas eram produções muito competentes. Aqui a gente tem um grande mestre da fotografia, cinema brasileiro, fotografando em preto e branco, assim, em tons de filme noir, sombras. É uma fotografia hiper elaborada. Né? Esse filme, Carnaval no Fogo. Assim, só para quem, assim, um pequeno parênteses, Edgar Brasil é o fotógrafo de nada mais, nada menos do que o filme Limite, de Mário Peixoto, de 1930, que tem uma fotografia primorosa associada aos movimentos de vanguarda da Europa. Este é o fotógrafo que construiu Limite também, boa parte do resultado de Limite é por conta da fotografia. Esse vai ser o fotógrafo desse clássico de Watson Macedo, Carnaval no Fogo, de 49. Né? Então tem o ritmo ágil da montagem, a fotografia e, sobretudo, o elenco, no qual se distinguiam Oscarito e Grande Hotel. Né? O par romântico, Eliana e Anselmo Duarte, e os malfeitores, os bandidos, né? Os vilões, com destaque absoluto para esse vilão interpretado por José Lilgoy, tá? Um tipo que o imortalizaria no cinema brasileiro. Olha os bugalhados, meio mágico. Vocês vão ver, a gente vai vê-lo aqui no Carnaval Atlântico, ele aparece. Tá? E tem essa história do par romântico shakespeariano parodiado por Otelo e Oscarito. Com essa constelação típica de personagens, Carnaval no Fogo introduziu na chanchada as primeiras estrelas genuinamente construídas pelo cinema brasileiro. Aqui está desvinculado do rádio. Claro, tem os números musicais. Entre os números musicais de Carnaval no Fogo, a gente tem a Emilinha Borba cantando Tomara que Chova. Lembra? Tomara que Chova 3 dias sem parar. Não sei se vocês conhecem essa marchinha. É do rádio, mas o elenco principal dos personagens principais não tem nada a ver nem com rádio e nem com teatro. Foi um elenco exclusivamente cinematográfico. São os primeiros atores, realmente formados, né, pelo cinema na chanchada. E com isso, a chanchada foi muito bem sucedida ao reproduzir aqui no Brasil o competente esquema do estrelismo importado do cinema dominante, também do cinema americano, o Star System, por exemplo. Então conseguimos criar um estrelismo à brasileira, vamos chamar de estrelismo tropical, com a figura, com esses personagens, com esses atores, consagrando aí uma pleiade de novos atores e de novas atrizes, né? Possibilitando também a formação de realizadores que deixaram marcas no desenvolvimento da chanchada e as suas contribuições, como, por exemplo, Carlos Manga, que junto com Watson Macedo, talvez essa tríade, Carlos Manga, Watson Macedo e José Carlos Burgo, na Atlântica. 3 nomes que são os nomes de ponta, né, de um panteão, por exemplo, do que é a chanchada nessa Atlântica. Bom, Carlos Manga, por exemplo, vai ser assistente aqui de Carnaval Atlântico. Tem um número aqui que foi dirigido por ele.
Tá? A gente pode até, quando estiver passando, eu posso apontar para vocês, ó, quem dirigiu esse número foi o Carlos Manga, ainda como assistente, ainda antes de se tornar diretor. Bom, eu vou tentar abreviar um pouco para a gente entrar no filme, e aí a gente volta para cá. Tá? Mas a importância do Carnaval no Fogo, queria reiterar isso, deve ser salientada exatamente por ter instaurado esse triângulo galã, mocinha e vilão, associado a atores que formariam esse núcleo central da maioria das chanchadas cariocas. Né? De novo, a ideia de gênero, repetição, coisa que está dando certo. Né? Numa relação de redundância, é necessário um esquema de produção contínuo que visava o maior lucro possível. Tá? Aí vai entrar um lance interessante que tem a ver com a indústria de cinema, que tem a ver com a economia do cinema, que é o fato de que em 1947 o maior acionista da Atlântida passa a ser um exibidor, que é o senhor Luiz Severiano Ribeiro, dono de uma cadeia de cinemas, em especial do Rio de Janeiro para cima. Significa norte, nordeste, norte. Tem menos para o sul, mas do Rio de Janeiro para cima. É um grande exibidor brasileiro. O que vai acontecer? O Ribeiro, Luiz Severiano Ribeiro, se tornando o maior acionista, vai introduzir no esquema de cinema brasileiro o que a gente chama de integração vertical. Significa um controle da produção, da distribuição e da exibição. Então, na medida em que ele era dono dos cinemas, estava aí exatamente a janela, a vitrine de absorção dessa produção natural, desse estúdio, do qual ele era dono também. Então você tem esse esquema. Isso vai ser importante, isso explica, por exemplo, claro, tinha tela, os filmes eram vistos pelo Brasil todo, e faziam sucesso, e eram aguardados, e davam lucro. Então, isso explica muito essa ideia de gênero, nesse sentido da repetição, de um esquema industrial, de um esquema, por exemplo, de manutenção de filme para filme, não só de pessoas, mas de esquemas narrativos, de estilo de montagem. É isso, essa repetição durante décadas, que é uma das características que constituem gênero em cinema. É isso, entende? Por isso que eu acho que a gente consegue, só na chanchada, a gente consegue, eu acho, afirmar com segurança de que é o único gênero do cinema brasileiro. Eu defendo isso, entende? É uma coisa que eu defendo em termos de teoria. Tá? Enfim, então a gente falou um pouco aqui de Atlântida, a gente pode voltar. Né? Esse filme, Carnaval Atlântida, de 1952, o título do filme fala de cinema. Tá? Eu quero colocar algumas coisas para a gente prestar atenção e voltar depois ao final do filme. Mas, assim, fora da Atlântida, né, com algumas passagens marcantes também pela Atlântida, a gente encontra tipos, tá? Tipos definidos pela chanchada, consolidados, marcados, até mumificados, num sentido pejorativo, porque também não fizeram nada além daquilo, entendeu?